Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, já chega pra cá porque hoje tem muita coisa pra falar, tudo que está acontecendo agora no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Gente, não foi brincadeira não, né? Na verdade acho que foi brincadeira esse jogo do São Paulo contra o Milionários. O que é isso? O que foi esse jogo? Que situação absurda que o São Paulo enfrentou. Teve alguns contextos do time bem reserva, molecada da base, mas que desorganização, que time horroroso, que partida horrorosa, não é nem pelo resultado. O resultado 0-0, 1-1, qualquer resultado, isso pode acontecer no futebol. Agora, pelo amor de Deus, eu nunca fiquei tão feliz de ver o Bobadilla e o Ferreirinha no time entrando. Pareciam que eles praticavam outro esporte perante o horroroso time do Milionários. O Roger Machado é o seguinte, poupou, beleza, podia fazer isso, fase patética dessa Sul-Americana, mas falta mais organização. Entrou com 3 zagueiros contra o Milionários, tudo bem, tinha garoto da base, mas já que tava arriscando, já colocou a molecada da base, já colocou um monte de reserva, um monte de jogador horroroso. Por que entrou com 3 zagueiros? Não gostei. Achei que alterou demais, mexeu num formato que ele vinha bem com o 4-2-4, que ele vem melhorando um pouquinho com o 4-2-4. Não gostei de colocar 3 zagueiros, ridículo. Não gostei dessa alteração. E outra, uma bagunça gigantesca, né? Uma bagunça gigantesca que tem que ser atribuída ao técnico, sim. Os jogadores são horrorosos? São, mas muita bagunça. O time não produzir absolutamente nada. Tem culpa do técnico também nisso aí. Mas São Paulo precisa passar por uma reformulação urgente. Tem que vir o Cebolinha, tem que vir os zagueiros. São Paulo foi atrás do Wesley, porque é o seguinte, esse Tapia... Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha esse cara jogar no São Paulo. Isso é uma coisa assim inaceitável. Tem que mandar esse cara embora ontem. Porque esse cara ele é um cara contratado. Olha esse Rui Costa. Olha quem trouxe esse Tapia. Isso aí eles precisam ser responsabilizados. Esse André Silva. Que é esse cara? Que é esse cara? Esse cara, ele tava na Europa. Tudo bem que, né, nunca foi nada pro futebol. Só que esse cara, ele não veio baratinho, não. Veio por, acho que 25, 26 milhões de reais, um atacante. Ele vem da Europa e quando ele vai dar coletiva, ele fala como se ele fosse o Ronaldo. Ele fala de um jeito como se ele soubesse tudo de futebol. Você não é nada, você não é ninguém, você infelizmente é um lixo de jogador, André Silva. Horroroso. E outra, o Tapia, pelo menos ele sabe, acho que o Tapia ele sabe que ele não joga absolutamente nada. Esse André Silva, ele quer pôr panca, ele quer pôr moral, ele quer instruir jogador, você não sabe nem pra você. Você não sabe nem pra você. Como é você é um cara contratado, você não consegue render mais do que ninguém. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha da partida, da atuação que você fez de não conseguir fazer uma jogada pra cima do Milionários? Nenhuma jogada. Você é atacante. Você veio da Europa. Não tem vergonha de não fazer nenhuma jogada? Atacante horroroso. Se o São Paulo fosse um clube sério, se tivesse uma diretoria séria, sem se preocupar com show, com carro, né? Alguém deveria vir explicar o que é esse André Silva. Como é que esse cara foi contratado pra jogar no São Paulo? Porque assim, uma coisa, eu vou chegar nisso. Te digo, fala do Nicolas, fala do Luca, fala dos moleques. Uma coisa, os meninos não jogaram bem. Os meninos realmente foram mal. Jordan, ninguém jogou bem, ninguém. Só que esses aí não custaram nada. Ou custaram bem menos. Agora, e esse Tapia? Esse André Silva, esse Cauli que não pode ser comprado. Esse Cedric, esse Cauli. Eu peço desculpas aqui. Porque eu falei que esse cara jogava muita bola. E eu nem acho ele tão ruim.
Eu não acho que ele seja tão ruim como ele mostra em campo. Mas é um cara sem vontade. É um cara que não tá nem aí. É um cara que não veste a camisa. Manda ele embora agora. Fala, Cauli, depois a gente vê o contrato, como é que foi. Você não vai vir pro São Paulo. E depois a gente vê como é que faz. Não vem mais. Cauli, André Silva, Tapia, Cedric. Fala que não precisa vir mais. O que é isso? O que são esses caras não conseguirem fazer uma jogada pra esse time? Acho que amador do Milionários. Time horroroso. O goleiro deles, ele tentou que o São Paulo fizesse um gol. Um time patético, assim, com respeito aqui, né? Mas assim, que timeco! E esses caras aí que se acham os gostosões, né, André Silva? Você se acha gostosão. Você foi tirar satisfação com o Alan Franco, daquele episódio que ele foi cobrar o Luciano. Você acha que você tem pompa? Você não é ninguém, você não é nada pro São Paulo. Você nunca foi nada na carreira e agora você não é bom. Você não sabe tudo de futebol. Como é que você não faz uma jogada contra o Milionários? Manda esses caras embora agora! Todos esses! Dá uma encarcada na molecada, que merece, porque não jogou nada também. Mas alguns ali precisam ser mandados embora urgentemente. Gente, já vou chegar nas notícias, porque assim, não é possível. É um time muito ruim, não era pra ser assim. Não tem banco. Não tem banco nenhum. Nossa senhora, olha a diferença que deu no jogo quando entrou Bobadilha e Ferreirinha. Tudo bem que não fizeram grandes partidas, mas eles conseguiam andar com a bola, eles conseguiam fazer parecer que nós estávamos assistindo futebol. Que coisa bizarra. A molecada merece uma encarcada. Os meninos também. Fala, pô, que partida é essa? Mas dá pra dar uma passadinha de pano. Dá pra atribuir a um time mal montado, né, Roger Machado? Que do nada muda pra 3 zagueiros. É um time mal montado que não apresenta absolutamente nada. E a deficiência técnica, a bagunça que é o time com esses caras aí contratados. Então, assim, dá até pra dar uma aliviada pra molecada, que não jogaram nada, que tem que mostrar mais. Só que assim, muito mais inexplicável, esses caras que são malandrões, o Cedric, o André Silva, o Cauli, esses daí que se acham boleiros. Esses caras torcem o nariz, esses caras não querem, acho que não precisam ouvir nada de ninguém. Esses caras não sabem jogar bola. O Tapia, aparentemente, pelo menos sabe que não sabe nada. Ele fica quietinho, ele sabe que ele é horroroso. Agora, esse Cedric, esse Cauli, esse André Silva, manda embora agora. Fala, vocês querem vaga no time titular? Vocês acham que vocês brigam vaga com alguém do time titular? Se esse é a partida contra o Milionários? É inaceitável. Bom, São Paulo já se movimenta para reforços. Ainda bem. O goleiro Coronel, não sei, não me passou muita confiança. E aí, o que vocês acharam? Muitos queriam ver a estreia do Coronel, né? O que vocês acharam? Não me passou muita confiança. O do Milionários, tiveram 2 bolas que cruzaram a área, uma na frente dele ali, uma que ele espalmou pra fora e a outra que passou na frente dele, que o Bobadilha quase fez o gol num frango extremo, quase que um peru que deu o gol pro São Paulo. Então, é muito por isso também a falta de volume de jogo, a falta de futebol mesmo, pela deficiência técnica desse Milionários. Uma partida assim horrorosa. Todo mundo tá fazendo paralelo aí, né? Tá todo mundo até brincando. Fala, vimos o PSG com o Bayern, uma partida histórica. Depois de algumas horas, parece que é outro esporte, esse Milionários de São Paulo. Galera, o São Paulo tá indo atrás de zagueiro por conta do que aconteceu, de tudo que aconteceu com o Arboleda.
né? Então o São Paulo tá neste momento indo atrás, monitorando, indo atrás de zagueiro. Muito provavelmente contrate zagueiro. Só que assim, se for contratar um cara do nível do Tolói, deixa o Isaac, deixa alguém da base, né? Pra que gastar dinheiro? Se contrata lateral, vem o Cedric. Se contrata atacante, vem o Tapa e o André Silva. Então assim, se for contratar zagueiro, que vem um zagueiro bom. Um zagueiro do nível do Alan Franco, do Arboleda, do Sabino. Que vem um zagueiro bom. Tudo bem que o Sabino ele veio numa situação tipo a do Tolói, né? Eu achava que ele seria horroroso. E o Sabino tá jogando uma barbaridade pelo São Paulo. Então também, mas assim, aparentemente é bem mais barato que o Tolói, né? Então tem que ver direitinho. Pode contratar, só que tem que ser um cara bom e barato. Se não, deixa da base, porque não é possível. Não é possível, não é possível. E o São Paulo está de olho em atacante. E muito se parte a gosto do Roger Machado para a contratação de atacante. Independente disso, precisa contratar urgente. 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 Meu Deus do céu. Às vezes eu reclamo aqui do Caleri e do Luciano. Pelo amor de Deus, o que é esse André Silva? Esse Tapia? Então precisa contratar atacante urgente. Urgente, pra ontem. Manda embora. Cauli fala, não precisa mais, pode voltar, não vamos comprar nada. Tapia, André Silva, Cedric, manda embora esse cara. Ele errou um passe no meio de campo uma hora, que ele quase... Se fosse um time bom, o São Paulo teria tomado gol. Ou tomado uma jogada perigosíssima no contra-ataque, num lance que acho que até o time adversário não acredita direito que ele fez. É inacreditável. É inacreditável. Então o São Paulo está indo atrás do zagueiro e de atacantes também. Um dos nomes é o Wesley, aquele que jogou no Inter, no Palmeiras. Eu acho ele bom, mas nada disso, né? Pedido fortíssimo do Roger Machado. O Roger que pediu o Arthur, pede jogadores com quem ele trabalhou e agora o Wesley. São Paulo atendeu. São Paulo atendeu e foi atrás do Wesley. Só que, qual que é o time? É um time do Catar, né? Al Hilal? Deixa eu ver. Al Rayyan. E o Al Rayyan pediu 50 milhões, parece que o Al Rayyan pediu 50 milhões de euros pelo Wesley. Isso não faz o menor sentido, né? 50 milhões de euros pelo Wesley. Bom, eles pedem o que eles quiserem, né? Mas não vale. A gente sabe que o Wesley, ele pode valer, assim, caro mesmo, uns 20, 25 milhões de reais. Caro, 20, 25 milhões de reais. Se pagar 25 milhões de reais, eu acho caro no Wesley. Agora os caras estão falando que pediram... Ah, não, desculpa, perdão. Estão falando que o Al Rayyan pediu 10 milhões de euros. 50 milhões de reais. 50 milhões... Não são 50... 50 milhões de reais, eu confundi aqui. 50 milhões de reais parece que estão pedindo. Dá mais, né? Dá quase 60. Se fosse 25, pra mim tava caro. Enfim, pedem o que quiser. E aí o São Paulo saiu fora do Wesley por causa desses valores. E aí o São Paulo está monitorando um sonho antigo que é o Cebolinha. Traga urgentemente o Cebolinha. Urgentemente. São Paulo, som do Cebolinha, tem uma grande possibilidade da conversa aquecer demais. Cebolinha já falou que não fica no Flamengo e quer sair antes do final do contrato, quer sair de todo jeito. E o Flamengo, aparentemente o Flamengo não tá querendo escamar, não tá querendo dificultar, não tá querendo prejudicar o Cebolinha. É tipo isso, acabou. Lá é o Plata, é o Samulino, o Cebolinha não vai jogar. Na verdade, o Cebolinha nunca jogou pelo Flamengo, né? Entrou, teve jogos que entrou bem, nunca se firmou titular, nunca deu certo o Cebolinha no Flamengo. Tem o Luiz Araújo, então o Cebolinha não vai jogar de jeito nenhum no Flamengo e ele quer ir embora, ele já sabe disso, ele quer ir embora. E aí volta fortemente a conversa do Cebolinha com o São Paulo. Principalmente pelo Roger também gostar dele. Volta muito forte porque é um sonho antigo e já tá tudo beleza pra sair do Flamengo. Falam que tem o Grêmio na jogada, mas o Flamengo parece não escamar. O Flamengo não quer dificultar. O Flamengo tá disposto a conversar, a falar, responder os contatos do São Paulo em relação ao Cebolinha. Isso é bacana. O Flamengo, neste momento, né, que a gente tem visto aí nesses últimos tempos, o Flamengo, ele
está aberto a negócios, principalmente com o São Paulo. Quer negociar, eles não estão querendo aloprar e meter valores assim absurdos, astronômicos. Não, o Flamengo tá mostrando que deixa as portas abertas para alguns negócios. Só que assim, falar do Cebolinha, né? Porque o São Paulo tem o Wesley, tem o Cebolinha, tem o Thiago Maia, zagueiro. O São Paulo ainda quer contratar o Thiago Maia, tem zagueiro. Mas falar de Cebolinha nesse momento é uma questão de esperança. É uma questão de esperança pra você não ter que olhar mais pra cara do Tapia, do André Silva, do Cauli. Não dá. Precisa trazer o Cebolinha, precisa trazer mais. Ah, trouxe o Cebolinha, traz mais um. Traz mais dois, pra não ter... Traz... Perdão, um monte de atacante. Outros, diferentes desses. Que é inacreditável. É inacreditável porque a gente já sabia do nível técnico desses jogadores, mas pega um jogo desse contra o Milionários e aí você fala assim, acabou a esperança de um time reserva, de um elenco. Acabou literalmente a esperança. É sério, gente. Quando o Bobadilla entrou, ele jogou de atacante e ele tava melhor que todo mundo. Ele foi o melhor do jogo sem jogar nada. Só dele parecer que estava jogando futebol, ele foi o melhor em campo, o Bobadilla, disparado de todos os jogadores do São Paulo e do Milionários. Eu nunca vi um nível técnico tão baixo igual eu vi desse jogo. Depois o Ferreirinha não entrou bem, só que ele era o que eu mais lembrava um jogador de futebol. Uma coisa assim inacreditável. E tem o Scarpa também, né? O Scarpa é um dos jogadores também que o São Paulo monitora, sonda a situação, e que não é impossível vir, não, né? Ou não seria impossível o São Paulo ir fortemente pra cima. Atlético Mineiro, crise, o cerco fechando lá. O Scarpa não vai, muito provavelmente não fique. Hulk saindo, tem uma Bernard, tem uma série de coisas. E aí o Scarpa fala em salário alto. Só que assim, que salário alto, o Scarpa, você quer reclamar? Eu acho o Scarpa bom de bola, mas por exemplo, Cebolinha e Scarpa, quanto esses caras podem pedir? Porque assim, nós estamos olhando uma estimativa de mercado. Faz pelo menos 2 anos, e eu vou ser bem suave aqui com esses caras. Faz pelo menos 2 anos que o Cebolinha e o Scarpa, 2 jogadores que eu acho bons jogadores, 2 caras que eu acho bons jogadores, faz pelo menos 2 anos que o Cebolinha e o Scarpa não rendem absolutamente nada em seus respectivos clubes. Nada. Então que barganha financeira de salário eles podem pedir? Então são esses os nomes. São Paulo vai atrás de um zagueiro pro lugar do Arboleda. Ainda fica de olho nesse Thiago Maia. Não sei por que esse volante, não sei por que o interesse nesse cara. Que é esse Thiago Maia. O Wesley, São Paulo foi pra cima. Valores 50 milhões de reais, né? 60. 10 de euros. O que não vale, né? Aí o São Paulo saiu fora e aí agora tá meio que de olho no Cebolinha e no Scarpa. Vamos ver como é que vai ficar tudo. E aí, galera, conversa comigo aí, deixa nos comentários o que vocês... Quem quiser comentar, claro, o que vocês acharam. Nossa, porque assim, foi mais um desabafo, né? Mas é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.